Paulo, Lara. Presidente Diogo Prosdóximo, obrigado pela sua vinda aqui hoje na nossa CPI da BH Trans. Eu organizei algumas perguntas e várias delas já foram contempladas pelos meus colegas que antecederam. E para complementar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para a gente trazer assim, bem para o foco realmente da CPI, que tem realmente um olhar aí muito forte para o passado, o passado recente aí da BH Trans. A Caixa Preta Caixa Preta da BH Trans foi uma expressão que veio pela boca do nosso prefeito Alexandre Calil na época da sua primeira eleição. E naquela ocasião, né, foi falado, o próprio vereador Gabriel, que é nosso presidente aqui da comissão também, sempre se empenhou para que essa CPI estivesse funcionando de fato igual está funcionando hoje. E a pergunta que eu faço para o senhor, considerando que o senhor começou a participar da entidade justamente no início desse ano, é justamente quais foram as suas ações para averiguar questões obscuras dentro da estrutura da BH Trans relativo a essa, entre aspas, caixa preta. Há uma caixa preta, de fato, dentro da gestão da BH Trans? Bom, obrigado pela pergunta, vereador. Eu acho que ela merece ela é uma das grandes questões a serem respondidas aqui durante o processo. Em termos assim mais filosóficos, eu responderia a sua pergunta que nós temos um grande problema clássico de agente principal envolvendo a BH Trans. Ou seja, nós temos um serviço público demandado pela população, importante, e que influencia no cotidiano das pessoas. E nós temos um serviço que tem detalhes técnicos de tamanha complexidade que é difícil você explicar isso para o cidadão. Ou seja, significa que é impossível? Não. Significa que nós temos, e aí eu acho que esse que é o ponto, e acho que essa CPI tem muito a contribuir com isso, que é exatamente conseguir traduzir para a população, né, para essa casa, e por meio dessa casa para a população, todas as questões que envolvem as questões relativas ao transporte coletivo. Então, quando o termo caixa preta, eu acho que ele traduz exatamente essa dificuldade que do cidadão tem de compreender os detalhes desse serviço. E aí, nesse termo, né, nessas condições, eu concordaria com você que nós temos muito o que fazer para que a população entenda e que isso deixe de ser uma caixa preta, como colocado. Então, assim, e acho que isso envolve questões não apenas de transparência e etc., como também rever algumas formas de trabalho da BH Trans, e aí essas iniciativas que a gente vem tomando. Primeiro, eu confesso que nesse primeiro processo nós tivemos na minha gestão, dois movimentos simultâneos. O primeiro de entender a complexidade do tema, não é um tema que você, né, por mais que eu conhecesse a dinâmica, né, e por ser estudioso do assunto, os detalhes dos contratos e dos processos administrativos que foram, né, de certa forma, sofrendo uma análise da equipe que assumiu a BH Trans junto comigo. E também o segundo movimento de fazer um planejamento para o futuro, como até respondi aqui a vereadora Bela, do que a gente já está fazendo para corrigir esses processos e melhorar a mobilidade da cidade. Mas são dois processos em movimento, que eu acho que a gente pode depois, em algum determinado momento, detalhar eles, e aí sim, e um deles, vereador, acho que eu gosto mais, é a questão de fazer consultas públicas na BH Trans. Então, todos os grandes atos administrativos da BH Trans até agora estão sendo colocados em consulta pública. O decreto do Comurb, eu até contei com o auxílio dessa casa, na medida em que a estrutura para a consulta pública não estava pronta. Agora nós colocamos algumas portarias para a regulamentação de transporte por aplicativo. Em breve nós vamos colocar ciclovias, vamos colocar faixas exclusivas, vamos colocar, por que não, questões relativas ao transporte coletivo. Então, ou seja, exatamente para a gente conseguir alcançar setores da sociedade de forma, e aí reduzir essa questão, porque até isso é um desafio para nós. Quando você coloca em consulta pública, você tem também
explicar o que é aquilo que está em consulta pública, que está em termos legais, né? Obrigado. Seguindo por essa linha, até agradeço a pergunta que a vereadora Bela Gonçalves fez antes, né, que eu acho que é uma pergunta bem liberal, e é importante isso, diversificar, né? A percepção das pessoas hoje é que existe um monopólio que não é mexido, né? E quando vai se questionar o monopólio, nada se move. Então, considerando que o contrato, né, a licitação foi feita em um contrato que se encerra em 2028, né? Se esse formato atual do contrato impede a Begatrans de promover de fato as melhorias que ela, porventura, já percebe ser necessárias. O senhor já fez, durante a sua fala, várias menções em tópicos sobre isso. Existe algum estudo para uma quebra desse monopólio e diversificar a concorrência dentro do serviço de transporte público em Belo Horizonte? Muito boa pergunta, vereador. Muito obrigado. E ela e é exatamente esse o propósito. A gente elaborar, né? Estamos elaborando algumas ideias. Claro que elas estão ainda, né, preliminares, mas temos sim ideias e que nós vamos colocar aqui. Espero contar com o apoio dessa casa aqui para fazer esse debate, como já vemos fazendo, como já contei, né, na minha curta ainda passagem pela BH Trans. Já contei muito com essa casa aqui para a gente debater os assuntos, e é o a mensagem que eu acho que é importante. Eu acho que é o momento de deixar a cidade, né, e essa casa como representante da cidade, escolher quais são os caminhos que vamos focar. Então, ou seja, os nossos estudos nunca serão nunca serão assertivos e limitados a uma ou duas escolhas, mas sim colocar as alternativas na mesa para que vocês, vereadores, e os cidadãos de Belo Horizonte possam escolher que tipo de prestação de serviço que se quer para a cidade e aí construir em cima disso. Maravilha. A outra questão que eu gostaria de fazer é uma pergunta mais pontual, porque a questão do agente de bordo, né, o cobrador, já foi colocado aqui antes, o senhor já fez alguns comentários, mas a minha pergunta ela é bem direcionada. Houve alguma concessão especial feita dentro desses ajustes de equilíbrio de contrato para que se, de forma velada, autorizasse as empresas a de não ter o cobrador? Existe algum trato não documentado sobre isso? Vereador, há uma concessão? Assim, eu sou bastante formalista, então se ele existiu, não foi colocado ao meu conhecimento, e se ele foi informal, isso não impediu, como mostrei alguns dados de autuações, que a BH Trans fizesse as autuações. Isso não impede que no futuro também, isso eu acho que é importante pontuar, que a ausência do cobrador nesse período também entre como cálculo de desequilíbrio econômico-financeiro a favor do poder concedente, ou seja, a favor da prefeitura, da eventual não cumprimento de alguma cláusula. Então, ou seja, todo esse processo ele ocorrerá inexoravelmente, independente disso. As empresas estão sendo autuadas e há uma identificação de que a ausência de cobradores é um desequilíbrio a favor do poder concedente. Então, tudo isso, ou seja, toda a parte formal será feita como se não tivesse esse acordo, porque na administração pública se zela pela formalização, pela publicidade dos atos, etc. Então, isso eu não tenho conhecimento de alguma. Ok. Com relação ao problema do tempo de resposta da BH Trans, o senhor mesmo já comentou aqui em outras falas, né, que o tempo é muito alto, né, entre uma multa, uma autuação, até que isso se consolide ao final, né, a gente está falando aí de mais de 2 anos, às vezes até deve beirar lá pelos 3 anos, então assim, a efetividade é muito baixa e a gente sabe disso, e eu tenho certeza que o usuário do transporte público fica indignado justamente por não ver essa pronta resposta, esse ajuste rápido, né, se você está tendo um problema, você precisa de ter um ajuste rápido para corrigir o rumo do processo. A minha pergunta é a seguinte: a equipe técnica da BH Trans é quem formula as soluções, ou a maioria desses projetos para as melhorias são apontadas a partir dos chamados dos usuários é feito por terceirizado? E se o caso for terceirizado, né,
alguns desses projetos ou soluções são solicitadas para as próprias empresas concessionárias? Como assim? Por exemplo, uma reavaliação de plano de horários. Isso é feito internamente, isso é contratado de forma terceirizada, ou as próprias empresas é que formulam a proposta de melhoria de um quadro de horários, por exemplo? Bom, vereador, eu acho que, assim, na história da Megatrans, eu não... Assim, eu acho que eu vou colocar da seguinte forma. Bom, a equipe da Megatrans é uma equipe multidisciplinar, com vários técnicos de transporte de alto nível. Então, a Megatrans tem, sim, condições de fazer avaliações e propostas de alterações com os técnicos da casa. Não diria que isso é a atividade principal deles. A atividade principal deles é avaliar isso, mas, ou seja, propor grandes melhorias de desenvolvimento. Você tem uma área de planejamento na Megatrans que faz isso. Eu não sei incorrer não quero ser leviano aqui, não falar que isso já não foi contratado, porque é razoável que seja contratado em momentos especiais de reavaliação. Por exemplo, quando foi feito o BRT, provavelmente teve alguma coisa nesse sentido. E também para não ser leviano, eu tenho certeza que as próprias empresas, assim, na rotina delas também façam propostas e é direito delas, dentro do contrato, de fazer propostas também. Então, acho que a resposta é que as três coisas acontecem em diferentes momentos, em determinadas, diferentes formas, assim, né? Seguindo nessa linha, existe algum tipo de reunião, de acompanhamento, com uma periodicidade, né, junto a essas concessionárias de serviços públicos, para ter uma interação de quem está fiscalizando com quem está prestando o serviço, de tal forma que a única ferramenta não seja apenas a aplicação de multas? Existe sinergia, existe diálogo com as empresas? Sim, sim, existe diálogo, elas entregam a programação operacional delas, as rotinas, assim, até descrevendo a rotina de termos gerais, tá? Elas entregam a programação, entram num sistema informatizado, a equipe da Megatrans analisa, processa, envia críticas, sugestões, etc., aprova, não aprova. Então, ou seja, existe sim uma interlocução entre técnicos dos dois constantemente para fazer essa programação, sim. Esses documentos são públicos? Sim. Sim. Ok. Mais uma questão também que eu acho que é muito importante para a nossa população. O ponto de viabilidade financeira, né, do sistema, ele é calculado, obviamente, né, e essas discussões sobre o equilíbrio do contrato são recorrentes. Então, então a minha pergunta, só para retomar aqui... Tá fusão demais, tá fusão. Vereador Rubão, acho que o senhor... É o Rubão? Vamos lá, Lei. Tem que... Moleque. Olha, vamos na nação. Qual é a mais? Por favor, Rubão, feche seu microfone. seu cachorro está participando da comissão, Rubão. Deu mute lá? Vamos lá, então. Obrigado, então. A questão... A viabilidade, então, financeira do nosso sistema, ela é calculada, obviamente, mas aí a pergunta específica é: quando esse cálculo é feito, as contas matemáticas, né, de viabilidade financeira são feitas considerando passageiros sentados, ou os ônibus já são calculados com a capacidade maior, ou seja, cheios com passageiros em pé e passageiros sentados? Não, assim, você quer dizer... eu não entendi a sua pergunta. Não, a pergunta ela é matemática, sim, porque a questão é o seguinte: quando chega para a gente uma informação do tipo, essa linha foi adequada para atender a demanda, e se você vê um monte de gente saindo do ponto final já com o ônibus lotado, até entupido, para mim houve um erro de cálculo. A pergunta é se os cálculos de viabilidade econômicas dos contratos consideram a capacidade dos ônibus, dos veículos, com os assentos, ou se elas consideram assentos mais passageiros em pé. Essa é uma pergunta assentos importante. mais passageiros em pé. Ok. Bem, outra pergunta importante com relação à automatização. Eu, particularmente, sempre baixo os aplicativos que vocês disponibilizam para justamente enxergar essa interação.
E hoje, quando a gente fala em integração modal, o sistema que é oferecido ao usuário, ele é péssimo, independente se a pessoa está incluída digitalmente ou não, né? Aliás, eu acredito que muitos que são incluídos digitalmente têm muita dificuldade nos sistemas. E a minha preocupação é que se a gente vai para uma linha de modernização aparente, né, falando que vai informatizar o que de fato não agrega valor nenhum ao usuário, a gente está, com perdão da palavra e da expressão, a gente está informatizando lixo, né? E de fato tem muita coisa nesse sentido. Eu gostaria de saber do senhor quanto que a gente já gastou com relação a esses aplicativos, esses sistemas, e que pouco agregam à vida do dia a dia do usuário. Você teria essa informação? Vereador, eu conseguiria sim organizar essa informação para você. Eu não teria ela aqui de bate-pronto. Eu preparei algumas para algumas perguntas que eu imaginei que seriam tópicos, mas essa, infelizmente, me desculpe, eu não... Não, sem problema. Esse aí, se eu puder depois apurar para o momento oportuno, eu acho que é uma informação importante para a gente elucidar e, principalmente, direcionar criticamente as próximas melhorias que vão certamente ser aí planejadas pela BH Trans, ok? A questão do que a cidade espera do transporte coletivo, de fato, ela vai acabar surgindo dentro dessa CPI, mas em inúmeros diálogos dentro dos CRTTs, dentro de outras comissões. Eu acho que isso aí é uma questão que está realmente no dia a dia da discussão da cidade, não há a menor dúvida, né? E, por outro lado, também a gente sabe que não existe o almoço grátis. Quanto mais você for colocando custos, né, mais a tendência é de aumentar o custo total da passagem. Se essa passagem vai ser subsidiada, automaticamente também trata-se de uma decisão da cidade, uma decisão coletiva, independente aí das perspectivas, se é justo ou não, a gente vai ter que, de fato, decidir coletivamente como é fazer o transporte público funcionar bem, porque eu acho que todo mundo quer um bom serviço. A questão-chave é se hoje a percepção é muito mais do sistema funcionar bem e o cálculo ser justo, ou do sistema funcionar da forma que está, que a avaliação o senhor bem já colocou que é uma avaliação ruim, com um custo de passagem que supostamente é aquém do que deveria ser praticado. Qual que é a visão hoje na prática? O contrato segura mais ou a busca pela excelência é o que move a BH Trans? Na atual gestão, eu diria que há uma busca pela excelência e um preço que atenda a cidade. A cidade também não é homogênea e nós temos grupos aí que não podem ser excluídos, muito pelo contrário, que eles têm que ser trazidos para dentro do contrato. Então, acho que hoje, assim, a perspectiva que eu tento colocar na gestão da BH Trans é um pouco dos dois. Da busca pela excelência, de um serviço de qualidade, e aí eu reforço aqui que é a importância das suas perguntas, vereador, e dessa casa, para que a gente consiga saber qual que é o serviço que a cidade quer, e aí prestar esse serviço de forma adequada, com excelência, ao mesmo tempo também focando que o preço tem que ser adequado, justo em termos econômico-financeiros, né, em termos nesse sentido, mas também justo no sentido de que nós temos populações em Belo Horizonte que não podem ser, que tem que estar que tem que pagar uma tarifa que elas consigam pagar de fato. Presidente, Diogo, eu vou registrar só mais duas perguntas, tá ok, presidente, conforme eu disse. Eu sei que o senhor é uma pessoa viajada, deve conhecer sistemas aí de transporte público de outras cidades, de grandes cidades, e certamente bons exemplos aí de cidades que se estruturaram de uma forma multimodal, né? Eu acho que isso é um sonho e eu gostaria muito de ver isso realmente funcionar na nossa cidade um dia. O nosso caso aqui em BH é muito específico porque a gente tem uma topografia que não é observada na maioria das cidades, né? As cidades preferem ir para lugares planos, a gente já de cara está nas montanhas. Então até a questão da ciclovia, se não fosse o motorzinho da bicicleta do Gabriel, não sei se ele estaria indo em distâncias tão longas. Mas a gente tem a dificuldade hoje da cidade, e para inclusive implantar outros modais de transporte, porque a gente sabe aí que o que a gente faz hoje é ocupar a superfície do solo.
Então, quando a BH Trans chega e fala de um corredor de um ônibus de faixa exclusiva, etc. e tal, a gente está brigando aí por superfície. Você está afastando, você está alocando uma parte maior para que o transporte coletivo funcione. Se, paradoxalmente, o transporte coletivo não sobe de nível de qualidade, as pessoas não vão para o transporte coletivo. Essa atração, ela acaba não ocorrendo. E quantas pessoas hoje tomam a decisão, por exemplo, de comprar uma moto? É mais barato pagar uma prestação de uma moto e ter essa mobilidade mais fluida, digamos assim, do que ele ficar ali sofrendo no transporte coletivo. Então a questão é a seguinte: essas alternativas multimodais que se dizem, que se colocam dentro das metas de ação, você entende que elas realmente podem funcionar em Belo Horizonte ou seria um sonho? Bom, em termos gerais, assim, os transportes que você, com evidência empírica, que vem funcionando com maior capacidade, fornecendo maior capacidade, são os sistemas de BRT e sistemas de metrô, ou seja, em termos de capacidade. Claro que VLT, monotrilho, etc., atendem outros elementos importantes do transporte, que eu não quero excluí-los, não. Mas esses são os dois elementos que têm mais. Cada um dos dois também tem consequências urbanísticas diferentes, que é importante saber. O BRT teve grande alcance no mundo todo, não apenas na América Latina, como na África, etc., até nos Estados Unidos, por ser de custo de implementação mais barato. E dado o aspecto, né, tributário do Brasil, a lógica tributária, né, de arrecadação de recursos pelo Estado, é praticamente impossível o município fazer isso hoje sem o apoio do Estado ou da União. Então, eu acho que esse é um elemento que acho que isso já é sabido, vamos dizer assim, das autoridades estaduais e federais. Então, é preciso que isso seja feito uma convergência para que a gente tenha investimentos em infraestrutura, que como eu disse já há pouco, é um dos grandes gargalos da mobilidade de Belo Horizonte. Certamente uma defasagem histórica de infraestrutura, seja ela BRT, seja ela metrô, seja ela qualquer outro meio de transporte. Ciclovia, etc., para não ficar apenas de alta capacidade. É um desafio, de fato, planejar aí esses investimentos para a gente também não criar investimentos que já nascem mortos, né? Infelizmente, me recordo aí quando eu era mais novo, que lá na Cristiano Machado tinha aquele Eletrobus, né? Ficou aquele monte de poste lá, um grande período sem uso nenhum, enfim, aquelas coisas que são difíceis da gente engolir, né? Vou fazer minha última pergunta, presidente Diogo. Infelizmente, muita gente já me questionou e falam-se por aí, né, que a BH Trans tem uma fama de ser cabide de emprego, principalmente vinculada a partidos políticos. Essa fama é real? Bom, eu vou te dizer, eu vou dar uma resposta categórica e depois eu vou explicar melhor. Essa fama não é real pelo fato principal de que a BH Trans tem muito poucos cargos de recrutamento amplo. Então, ou seja, a grande parte dos funcionários da BH Trans, eu posso detalhar isso com números depois, são de funcionários concursados. Então, se eles fizeram concurso, mesmo que eles tenham algum viés ideológico, como cidadão é direito deles, eles não têm, ou seja, o concurso, de certa forma, foi feito exatamente para blindar esse tipo de coisa. Ou seja, a BH Trans tem muitos poucos cargos, e os cargos que tem são de chefias de equipe, a grande maioria deles, claro que existem poucos, mas, ou seja, então por isso que eu te falo categoricamente que não, porque não é a regra. Pode ter acontecido no passado, né, esses poucos cargos terem sido ocupados de alguma outra forma, mas mesmo que se isso acontecer, que você tiver 100% desses cargos, assim, analisando por extremo, isso não, você teria ainda praticamente 1.000 e tantos funcionários sem serem ocupantes de cargo em comissão, garantindo ali o rigor técnico, etc. Obrigado, presidente Diogo. Estou contemplado com as perguntas. Obrigado, vereador Braulio.